Convidamos o magnífico reitor para abrir solenemente a cerimônia de colação de grau de 2018 português. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Declaro abertos os trabalhos da solenidade de colação de grau dos concluintes dos cursos de Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Design, Filosofia, Licenciatura Filosofia, Bacharelado, História, Jornalismo e Música das turmas de 2018.2 da Universidade Federal do Cariri. Convidamos a aluna do curso de jornalismo, a discente Lícia Maia Barbosa, para proferir sua mensagem em nome de todos os formandos desta noite. Boa noite a todos, a todas e àqueles que não se identificam com nenhum gênero. Boa noite às professoras e professores que aqui se encontram, aos que assistem e, em especial, às mães, pais, avós, irmãos e tias que aqui, com o coração cheio de orgulho dos seus familiares, que estão aqui cheios de orgulho dos seus familiares que hoje se formam. Em especial, a quem nunca imaginou ter um filho ou filha formada. Aquelas avós que hoje se emocionam vendo seus netos e netas estudados. Parabéns, vocês conseguiram. Olha aonde a educação que vocês deram fez suas crianças chegarem. Quero saudar, em específico, os formandos que, como eu, são os primeiros do seu núcleo familiar a conquistarem um diploma. Meus parabéns. Mas, para chegar até aqui, nada foi fácil. E nós sabemos bem disso. A começar pelo temido Enem, o primeiro que vencemos. Depois de noites em claro para conquistar nossa vaga, mal sabíamos que a luta estava apenas começando. Para quem é de outra cidade, como eu, a primeira aflição é saber onde vai morar. Tudo novo. Sair do núcleo familiar, do conforto de casa, da comida da mãe e dos mimos da vovó, para dividir casa com um bocado de bagunceiros. 3, 4, 5, sem saber se o dinheiro dura até o fim do mês. Para conseguir uma grana, muitos aprenderam até a fazer artesanato, como eu, boa estudante de humanas. Brincadeiras à parte, lembro como se fosse hoje, no meu primeiro ano de faculdade. Morava com mais 3 num apartamento pequenininho, lá no Crato. Bem ali, na baixa do cemitério, que quando chove alaga tudo. Sobrou um mês no fim do dinheiro, e a primeira pessoa por quem a gente grita: "Mãe", liguei correndo. "Acabou o dinheiro e não tem nada para comer aqui." Ela me falou: "Minha filha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou lhe mandar uma feira." Fui na bodega ao lado de casa, comprou fiado, quilo de arroz, feijão, cuscuz, esse é importante, leite, farinha e macarrão. E mandou depressa na Topic, que faz rota entre a minha cidade, o Iguatu e o Cariri. Ainda está bem nítido na minha memória, eu descendo aqueles 6 lances de escada para buscar a caixa da feira e uma TV daquelas miudinhas, 14 polegadas, que mãe mandou da casa dela para me alegrar. Para além dos perrengues financeiros, a universidade nos prova o que os nossos veteranos e professores da escola nos falavam: a luta estava apenas começando. No famoso fim de semestre era quando o calo mais apertava. Trabalhos e provas de todas as disciplinas ao mesmo tempo, na mesma semana.
E parece que caía justamente na semana do melhor rolê do ano. Aquele que a gente não ia para ficar em casa, noites em claro, estudando. Café na cantina, café em casa. Saímos daqui especialistas neste líquido e em outros mais que não podemos revelar agora. Além das noites mal dormidas, as atualizações constantes no sistema de notas, a ansiedade visível de cada graduando, não podemos esquecer da luta individual que é chegar e permanecer em uma instituição de ensino público. Por muitas vezes, ainda mais sendo mulher, o desafio de ser maior que as muralhas consome o peito de quem está enfrentando os percalços para se graduar. Hoje, nós somos 34 mulheres, biologicamente falando, e 33 homens, recebendo grau nesta noite. Quase meio a meio. Um número que nos orgulha. Ser mulher na região do Cariri e em qualquer lugar do mundo é um grande sinal de resistência. Atualmente, as cidades circunvizinhas possuem índices alarmantes de feminicídio e, ao mesmo tempo, nos deparamos com uma desigualdade de gênero gritante quando adentramos o mercado de trabalho. Mesmo assim, esse evento recebe professoras, historiadoras, musicistas, jornalistas, biblioteconomistas, filósofas, designers, administradoras e administradoras públicas. Apesar de todo o obstáculo que é resistir, nós, mulheres, resistimos. Abrimos caminhos e brilhamos nesse processo. Avante! Lembro aqui de Silvani Inácio, vítima de feminicídio em praça pública no Crato. Lembro de Jeane Tavares, que há 15 dias engordou o dado alarmante de mulheres mortas por ex-companheiros na região. Silvani Inácio, presente. Jeane Tavares, presente. Aproveito para lembrar de Marielle Franco, que tem na data de hoje o triste aniversário de seu assassinato. Que as prisões feitas nos últimos dias nos deem um pouco de justiça e nos ajudem a deixar os fatos explicados, esclarecidos, ou melhor, enegrecidos. Cada mulher aqui carrega um pouco de Marielle, de Dandara dos Palmares, de Cláudia, de Silvani, por essas e tantas outras guerreiras presentes nos formamos. Voltando ao FCA, para permanecer aqui precisávamos fixar nossas raízes de algum modo. E é daí que fizemos amizades para a vida toda. Entramos com uma família e saímos com duas. Aqueles amigos do peito que você só briga, ou só brigava, porque tinha que fazer trabalho com eles. Eu tenho uma boa notícia. As brigas acabaram. Ou melhor, as brigas estão apenas começando. Porque essas pessoas que fizeram nossas raízes aqui, certamente são irmãos e irmãs que vão conosco até onde a vida durar. E o que falar dos professores? Prefiro me apegar às boas memórias, que me remetem a seres inspiradores. Desde o ensino médio, os vemos como alguns espelhos que queremos que nos reflitam futuramente. Na universidade, são aqueles que cortejamos para serem nossos orientadores. São pessoas que nos ensinam não só a teoria, mas nos ensinam para a vida. Somos eternamente gratos e gratas a vocês. Muito obrigada. Posso dizer que um orgulho maior do que sair daqui com uma formação é sair daqui com uma formação humana. Também criamos um apego com os espaços da UFCA. Certamente sentiremos falta dos corredores, lugar onde conversávamos, chorávamos, dormíamos, estudávamos e esperávamos as aulas, jogados e esparramados no chão à espera que o conteúdo fosse entendível para o pós-almoço ou janta. Sentiremos falta da moringa. Sentiremos saudade dos cachorrinhos, fiéis companheiros. Farofa, mais velha que qualquer um nessa faculdade, já vai para o doutorado. Seu Madruga, Sorriso, Paçoca e todos os doguinhos, como carinhosamente os chamamos.
Os almoços e jantares não serão mais os mesmos sem o Belezinha nos dando boa tarde e boa noite, perguntando se estamos bem e espalhando simpatia junto à equipe da RU. Aproveito para agradecer especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados da UFCA, sempre muito gentis nas suas funções. Nos agradecimentos, não posso esquecer de dar um muito obrigada aos governos que nos proporcionaram chegar até aqui. Muito obrigada a quem nos impulsionou e abriu vagas para entrarmos na universidade. Muito obrigada a quem demonstrou que pessoas pobres podem sim ter um diploma. Que pessoas da periferia, negros, mulheres negras, LGBTs e indígenas podem chegar até aqui. Muito obrigada a quem nos fez sonhar, a quem nos deixou sonhar com um futuro melhor. Pode parecer besteira para alguns, mas a realidade é que até poucos anos atrás, nossos pais e avós não sabiam que esse lugar poderia ser nosso. Meus olhos se enchem de lágrimas ao lembrar da fala da minha querida avó, Dona Amélia, que está ali, sendo minha madrinha, que no auge dos seus 95 anos me disse: nunca imaginei ter neta formada, mas quando vi o seu esforço, percebi que você ia conseguir. Eu consegui. Nós conseguimos. Sonhem. Sonhem grande. Sonhem alto. Sonhar é de graça. Foi sonhando que a gente entrou aqui e é sonhando que devemos sair. Entramos estudantes e saímos profissionais. E não apenas na formação acadêmica, mas na luta, na perseverança e na esperança de vivermos dias melhores. Meus amigos, a luta está só começando. Obrigada. Após a fala linda, pertinente e emocionada de Lícia, nós teremos agora o discurso do orador docente, representando todos os professores da Universidade Federal da Saúde, professor Ricardo Salmento. Boa noite. Magnífico reitor, professor Ricardo Luiz Languenés, em nome de quem cumprimento toda a mesa de trabalhos e as demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, formandas, formandos. No contexto das redes de informação, fake news, auto-verdades, agora toda palavra parece se tornar excessiva. Talvez fosse melhor, por conta disso, que eu permanecesse calado. Bastaria um silêncio, bastaria hoje aqui um pouco de silêncio em homenagem ao aniversário de morte de uma mulher, voz negra e atuante, Marielle, brutalmente assassinada num crime com culpados, mas sem solução. Resisto em me tornar, porém, um anti-orador, pois um orador de silêncios é uma contradição, uma contravenção. Apesar de que minha fala poderia sim ser assim uma não-voz, um grande e efusivo silêncio de homenagem, de alegria e de sinceridade pela vida de todas aquelas e aqueles que colam grau no dia de hoje. Pois estou aqui honrado e feliz por acompanhar um momento tão importante para as formandas e formandos, para suas famílias e todas as educadoras e educadores que contribuíram para essa etapa. A universidade é uma instituição muito peculiar. Não existe desde sempre e não necessariamente vai durar para sempre. Embora seja a única que sobrevive fazendo a crítica a si mesma, como diria o professor Milton Santos. Nenhuma outra instituição sobrevive de crítica e autocrítica, pois é nesse processo que se reinventa, sem saber necessariamente o resultado de sua transformação.
A universidade opera nesse estreito e complicado balanço entre a tradição e a novidade. Aqui é, ao mesmo tempo, ambiente de compreender como as ideias foram se consolidando, também é ambiente de crítica dos modelos existentes e, principalmente, ambiente de experimentação e de análise de novas formas de pensar, fazer e agir. Portanto, a temporalidade da universidade é diferente. Aqui estamos sob um ofício que opera sob esse tempo diferente dos demais, porque o Estatuto da Reflexão assim o exige. As cobranças do mundo do trabalho ou do governo devem ter eco aqui, mas devem respeitar o exercício regular de sua autonomia de atuação. Pois só assim esta instituição pode dar uma contribuição efetiva do ponto de vista científico, laboral, cultural e histórico. Eu, por exemplo, que sou professor de teorias da comunicação, preciso de tempo para refletir sobre os processos de produção, circulação e consumo das informações e dos bens culturais. Mais ainda na época das redes sociais e sua convergência e hipertextualidade. Por exemplo, desde sua posse até segunda-feira, à tarde, quando eu estava terminando esse texto, o presidente Bolsonaro havia em sua conta pessoal no Twitter, fora a conta do Palácio do Planalto, dos ministérios, dos assessores, produzido ou encaminhado 517 tweets, cerca de uns 380 autorais. Isso dá uma média de 7 publicações diárias. No papel de pesquisador, como posso avaliar o teor dessas mensagens, suas ênfases ou sua repercussão? Posso apenas, daqui a alguns meses, conseguir produzir um artigo analisando alguns desses aspectos. O tempo do mito, da lacração ou do mercado não devem ser desprezados, porém são completamente diferentes do tempo da reflexão. Daí a importância fundamental de entender e preservar alguns aspectos cruciais para a manutenção da universidade, no momento em que ela sofre ataques injustos e perversos. São vários aspectos importantes da universidade, conforme descreve o professor Gerhard Casper, por exemplo, ex-reitor da Universidade de Stanford, uma daquelas universidades que figura no topo dos rankings de todo mundo, né? Cito 3 aspectos que o Casper coloca: a autonomia, a unidade entre pesquisa e ensino, e aqui no caso da UFCA, a cultura e a extensão, e a interdisciplinaridade. Para a continuidade da universidade na vida social, devemos defender a todo custo sua autonomia de gestão, sua autonomia científica, sua autonomia de cátedra e de livre pensamento, sua autonomia de uso dos recursos. Não se trata aqui de fazer o que se quiser, sem freios, porque existem as decisões colegiadas e os mecanismos e setores de controle e contrapeso dos poderes internos e externos. Mas sim de fazer as escolhas à mercê do interesse público e de sua missão institucional. Neste governo de inversões e desejos delirantes, os grandes problemas do Brasil foram resumidos à liberdade de expressão e à liberdade de afetos. E isso é inaceitável. Outro aspecto fundamental é a interdisciplinaridade. Um quase lugar comum, mas muito pouco entendido e praticado. A cooperação entre diferentes pesquisadores e a quebra de limites entre os domínios de conhecimento nos dá um cenário de maior potência à instituição superior. Por fim, a unidade entre ensino e pesquisa é o que faz efetivamente a separação entre o que é ensino de terceiro grau e a própria ideia de universidade. Há um grave risco se não conseguirmos fortalecer essa relação nos mínimos detalhes. Para Humboldt, um idealizador da modernização da universidade na Alemanha, 2 tarefas estão postas para a universidade. 1, o desenvolvimento máximo da ciência, e 2, a produção de conteúdo responsável pela formação intelectual e moral. Ou seja, a universidade deve combinar ciência e formação subjetiva.
Sobre essa ideia de formação subjetiva, recorda aqui a escritora italiana Natalia Ginzburg, no seu livro As Pequenas Virtudes. Nele, a autora afirma sobre a educação dos filhos algo muito próximo de um conjunto de valores que nos diz respeito como estudantes, como educadores e como profissionais. Devemos praticar e ensinar as grandes virtudes. Eu cito a Natalia Ginzburg, abre aspas, não a poupança, mas a generosidade e a indiferença ao dinheiro. Não a prudência, mas a coragem e o desdém pelo perigo. Não a astúcia, mas a franqueza e o amor à verdade. Não a diplomacia, mas o amor ao próximo e a abnegação. Não o desejo de sucesso, mas o desejo de ser e de saber. Fecha aspas. O recolhimento inapropriado das virtudes em suas pequenezas nos atrapalha o mundo e pode nos afastar da verdade. Por fim, gostaria de compartilhar aqui a sensação boa e ao mesmo tempo estranha com essa formatura. Boa, pelo esforço de todas as estudantes e estudantes e em alguma medida nossa, da Universidade Federal do Cariri, suas educadoras e educadores, pela felicidade de ultrapassagem de uma etapa tão importante. Agora vamos para frente, assim como a Alicia falou, atuar em outro campo decisório e ao mesmo tempo estranha por uma sensação de separação da convivência. Daqui em diante, cada um se vai na medida do tempo e aqui permaneço, ficando na saudade acumulada da convivência e na estabilidade da paisagem, assumindo, sob miudeza, uma lógica refém de fuga e luta, percurso esse circular, aparentemente intenso, mas frágil. No fundo, vou embora com vocês e, ao mesmo tempo, fico com a intenção de defender a educação, a liberdade de pensamento, a experimentação, a permanência da universidade, a manifestação da pluralidade dos afetos e a vida compartilhada. Parabéns a todas e todos que completam esse trajeto acadêmico. Desejo muito entusiasmo e coragem em seus novos percursos, lembrando sempre do Guimarães Rosa no Grande Sertão, onde o mais importante não é a chegada nem a partida. O real se mostra para a gente é na travessia. Muito obrigado. Obrigada, professor Salmito, pelo belo discurso também. Nós convidamos nesse momento o senhor pró-reitor adjunto de graduação, professor Rodolfo Jacob Sarava Lobo, que irá entregar o magnífico reitor a lista com as assinaturas dos graduandos e graduandas que serão anexadas à ata de colação de grau desta solenidade. Todo com grau, 75 formandos. Os estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte escolheram um servidor terceirizado, que no entendimento deles é alguém que tem muita história para contar e que vai deixar muita saudade para eles, como citado por Alicia. Então nós convidamos ao palco para receber das mãos do magnífico reitor uma simples homenagem, mas que é bem de coração. O Carlos Alberto, ou Belezinha, né? Joana.
Carlos Alberto, né, pelo zelo e dedicação com que produz suas unidades no campus da UFSA, em Juazeiro do Norte. Hoje realmente é um dia de grandes emoções. Até eu vou estar quebrando o protocolo, mas eu também sou uma ninguém parecida. Então, mantendo a compostura, convidamos a juramentista, a graduanda Aliciane Karina Oliveira de Alencar, estudante do curso de Biblioteconomia, para fazer o juramento. E pedimos a todos os formandos que fiquem de pé, de braço direito estendido, e repitam com ela cada palavra do juramento que será dito. Prometo, sob o penhor da minha honra, exercer com dignidade profissional as atribuições inerentes ao meu grau, que ora me é conferido, visando ao engrandecimento da pátria e a maior compreensão entre as pessoas. Assim prometo. Por favor, todos fiquem de pé. Mantenham-se de pé. Se mantém de pé. E agora, a minha corrida irá proferir a leitura do termo de colação de grau. Eu, Ricardo Luiz Languinés, reitor da Universidade Federal do Cariri, no uso das atribuições que me são conferidas pelas leis do país, confiro aos graduandos dos cursos de Administração Pública, Biblioteconomia, Design, Filosofia, Licenciatura, Filosofia, Bacharelado, História, Jornalismo e Música, que integram esta universidade, cujas assinaturas constam da presente ata, a mim apresentada pelo pró-reitor de graduação, professor Rodolfo Yakov, o grau inerente ao curso que concluíram. Aos formandos do curso de Administração, concedo o grau de bacharéis em Administração. Aos formandos do curso de Administração Pública, concedo o grau de bacharéis em Administração Pública. Aos formandos do curso de Biblioteconomia, concedo o grau de bacharéis em Biblioteconomia. Aos formandos do curso de Design, com habilitação em calçados e joia, concedo o grau de tecnólogo em calçados. Aos formandos do curso de Design com habilitação em joias, concedo o grau de tecnólogo em Design de joias. Aos formandos do curso de Filosofia, bacharelado, concedo o grau de bacharéis em Filosofia.
Aos formandos do curso de Filosofia, licenciatura, concedo o grau de licenciatura em Filosofia. Aos formandos do curso de História, concedo o grau de bacharel em História. Aos formandos do curso de Jornalismo, concedo o grau de bacharéis em Jornalismo. Aos formandos do curso de Licenciatura em Música, concedo o grau de Licenciatura em Música. Portanto, vocês estão formados pela Universidade Federal do Cariri. Podem colocar os capelos em seus formandos, em seus afinais. Podem virar a peleirinha pelo lado que é competido agora. E quem trouxe o anel pode ficar à vontade de colocar o anel dentro. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do magnífico reitor. Boa noite, novamente, a todas e a todos. Todos já estão cansados. Eu prometo ser breve, vou falar um pouco mais de 6 minutos, mas prometo que serei breve. Saúdo o professor Juscelino Silva, vice-reitor da UFCA. Saúdo o professor Adolfo Jacob, pró-reitor adjunto de graduação. Saúdo a pró-reitora de assuntos estudantis, a professora Ledijane Sobrinho, a pró-reitora de extensão, a professora Fabiana Lazarim, a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, a professora Maria, a pró-reitor de cultura, professor Robson Almeida. Saúdo nosso pró-reitor de gestão de pessoas, o professor Mário Pacheco. Saúdo a professora Cleide Bernardino, diretora do CCSA, o professor Nilo César, vice-diretor do ISCA, professor Rodrigo Capistrano, diretor do IESA. Saúdo o Rafael Pazeito Alvarenga, vice-coordenador do curso de administração. O Wendel de Freitas Barbosa, coordenador do curso de administração pública. A Deise Santos do Nascimento, coordenadora do curso de biblioteconomia. O Deison Xenofonte Araújo, coordenador do curso de design de produto. O Fernando Sepp Jimbo, coordenador do curso de filosofia licenciatura. Valdetônio Pereira Alencar, coordenador do curso de filosofia bacharelado. Diógenes Darcy Cardoso de Luna, coordenador do curso de jornalismo. O Antônio Chagas Neto, vice-coordenador do curso de música. Professor Ricardo Rigo Salmito, curador docente. Alícia Maia Barbosa, curadora docente. A Aliciane Caína de Alencar, juramentista.
E o nosso homenageado Carlos Alberto, que acho que devido adiantado da hora já se retirou hoje. Saúdo também os colegas servidores docentes, e faço isso em nome da professora Arnelice Borges. Saúdo os servidores técnico-administrativos, e vou fazê-lo em nome do João Drummond, que eu vi aqui como padrinho, ex-aluno nosso, hoje servidor dessa universidade. Também saúdo os colaboradores terceirizados, e faço isso em nome da Amanda, que ali está. Quero saudar também, que já vi que está aqui na plateia, como madrinha, a professora Valência, nossa auditora. Saúdo minha querida esposa, que está aqui na plateia. Bem, depois de uma jornalista e um professor do curso de jornalismo, um engenheiro agrônomo, fazer um discurso, fica bem difícil, mas eu vou tentar. Então, senhores pais, familiares, amigos e demais convidados, caras formandos dos cursos de administração pública, biblioteconomia, design, filosofia, jornalismo, história e música. Com enorme alegria, participo desta noite de mais uma cerimônia de colação de grau como reitor pro tempore da Universidade Federal do Cariri, e que receberam o título de licenciado ou de bacharel, 76 formandos. Na semana passada foram 25 licenciados no Instituto de Formação de Educadores do campus de Brejo Santo. Amanhã serão aqui nesse auditório mais 39 bacharéis a colar grau, e no próximo dia 22, lá em Incó, mais 15 formandos. Neste mês de março, portanto, colarão grau 155 alunos na nossa universidade. Soma-se a esse número as 90 colações especiais ou sem solenidade realizadas desde o início do semestre passado. Os números apresentados somam-se aos 1.410 alunos que desde 2003 foram formados pela UFCA. Feita a conta, chegamos a 1.655 alunos até hoje formados pela Universidade Federal do Cariri, desde 2013. Colaram grau nesta data 5 bacharéis em administração, 10 bacharéis em administração pública, 10 bacharéis de biblioteconomia, 15 tecnólogos em design, 4 licenciados e 7 bacharéis em filosofia, 18 bacharéis em jornalismo, 1 bacharel em história e 6 licenciados em música. Aqueles aqui presentes, tanto da administração superior da universidade, bem como os servidores docentes, os servidores técnico-administrativos e colaboradores terceirizados, nesta noite de festa, compartilhamos com vocês, formandos e formandos, e com seus estimados pais, sentimentos de alegria que se somam ao de orgulho e de dever cumprido. Deve ser dito que cada um da Universidade Federal do Cariri assumiu com responsabilidade suas atribuições e dedicaram a vocês, formandos e formandos, um criterioso e abnegado trabalho para vê-los qualificados para, a partir de hoje, assumirem compromissos na profissão que escolheram. Se de um lado a universidade, cumprindo o seu papel, fez sua parte, do outro foram vocês, com a dedicação aos estudos e às demais atividades acadêmicas, que conquistaram a chegada a este tão almejado momento. Parabéns, portanto, aos formandos, aos formandos e aos seus orgulhosos pais e padrinhos. Com muito orgulho, celebramos também, nós da UFCA, a vitória de vocês pela transposição de uma difícil etapa e das mais relevantes das suas vidas. Não temos dúvidas que vocês estão hoje aptos e muito bem preparados para percorrer os árduos caminhos do mundo do trabalho. Ao percorrerem esses caminhos, coloquem os princípios éticos em primeiro lugar. Sejam empáticos antes de serem simpáticos. Tentem sempre também ver o mundo com os olhos dos outros. Ajam sempre com respeito às pessoas
aos seres e às coisas da natureza. Atrevam-se a conhecer e a saber cada vez mais. Não parem de estudar, busquem aperfeiçoamento profissional e pessoal, num esforço pela construção de um mundo melhor, mais justo e solidário. O avanço da ciência e da tecnologia no último século, até agora, foi maior do que todo o avanço conseguido anteriormente na história da humanidade. Por consequência, vivemos uma era de inúmeras possibilidades tecnológicas. Todavia, com esses avanços, estamos construindo uma sociedade cada vez mais desumanizada. O grande desafio imposto por tanta tecnologia será como ser ou permanecer humano. Eu faço outra pergunta para provocar. Logo, logo, os algoritmos estarão ou já estão nos comandando? Permitiremos isso? As possibilidades tecnológicas têm que estar a serviço do ser humano e não contra ele. Vocês das áreas de ciências humanas, sociais e artes terão o desafio de colocar mais arte, mais humanidade em tudo isso que está sendo criado e desenvolvido com tecnologia. Entre essas duas vertentes, de um lado, contribuir para o desenvolvimento de tecnologias e, de outro, contribuir para a humanização, avança a universidade. Nesse contexto de desumanização, torna-se cada vez mais importante ver a universidade como um local de compromisso com as transformações sociais, local de livre produção do conhecimento e da ciência, da crítica qualificada, permeada pelo belo, das artes e pela cultura. Para vocês que nos deixam, por onde andarem, relatem com orgulho sobre a formação universitária conquistada por vocês e comemorem sempre, pois ela ocorreu numa universidade pública. Universidade pública, hoje, sob ataque no nosso país. Não combinando com o discurso. Combinando o diagnóstico. Ataque injusto e desqualificado. Por concordar e por isso achar adequado, repito palavras da colega reitora da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, quando em manifestação recente, no mês de janeiro passado, escreveu um texto por ela denominado Carta de Amor à Universidade. Aí leio um trecho, abre aspas. Universidades públicas em todo o território nacional, em maior ou menor escala, têm sentido os reflexos de discursos sexistas, misóginos, homofóbicos, fascistas e retrógrados. Isso tem uma razão. Claro, a universidade, desde o seu surgimento na Idade Média, sempre foi o locus da diversidade de ideias, da manifestação do pensamento crítico. Desde então, cada universidade, com suas particularidades, ocupa um espaço privilegiado de debate profícuo na sociedade e, a despeito de posições ideológicas de seus gestores e gestoras, empenha um visível e concreto esforço por melhorar tanto o quadro socioeconômico do país quanto o cenário educacional para todos e todas, por meio da implementação de políticas públicas que compreendem a educação como um bem irrevogável da sociedade. Fecha aspas. A crítica qualificada feita nas universidades incomoda muito. Inserido no contexto exposto, não hesito em afirmar que o pilar mais robusto da democracia, da liberdade e para o desenvolvimento de um país é a educação em todos os níveis. A agenda da universidade pública é um ensino gratuito e de qualidade demonstrada por indicadores relevantes. Hoje, compõem o sistema de universidades federais 67 universidades que abrigam 334 campi de norte a sul e de leste a oeste no nosso país. Trata-se, portanto, de um invejável e robusto sistema de ensino superior de alta qualidade que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Negar isso, transfigurando o caráter da universidade com colocações distorcidas da realidade que vocês aqui mesmo experimentaram, é negar a possibilidade
de desenvolvimento do país e de ele experimentar o seu potencial enquanto nação soberana. Essas colocações distorcidas me lembram uma conhecida história com Santo Agostinho. Vem aos filósofos, quanto que os noviços gritaram, né? Olha um boi voando. E Santo Agostinho saiu correndo do recinto para ver o boi voando. Todos riram dele. Ele falou: prefiro acreditar que um boi voe do que um noviço minta. 72% dos docentes das universidades federais, continuando agora com os indicadores, têm doutorado. Isso permite e qualifica cerca de 4.175 programas de pós-graduação stricto sensu no nosso país, dos quais 122 no Ceará. Na nossa jovem UFCA, com apenas 5 anos, 55% dos nossos professores são hoje doutores e 89% têm mestrado ou doutorado. Entre os técnicos administrativos da educação, temos na UFCA 63% do quadro com pós-graduação. Essa massa crítica faz com que as universidades federais sejam as maiores responsáveis pela geração do conhecimento e pela pesquisa realizada no Brasil. Graças ao trabalho realizado principalmente nas universidades públicas, nosso país saltou da 23ª posição para a 13ª entre as nações com maior número de publicações científicas. Na UFCA, desde 2013, e aqui agradeço ao professor Juscelino, os dados levantados, ano de criação da nossa universidade, nossos pesquisadores, nossos professores, nossos técnicos, publicaram 1.327 artigos com pares, ou seja, artigos científicos publicados em revistas indexadas, portanto, com referência de qualidade. Artigos estes, acredito que muitos deles tendo vocês como coautor ou autor principal. Contribuição para a inclusão social e posicionamento pela democratização do acesso ao ensino superior tem sido também um aspecto importante das nossas universidades. Muito bem colocado aqui pela oradora discente. Hoje, mais da metade dos alunos matriculados numa universidade federal vem de família com renda bruta até 2 salários mínimos. Na UFCA, temos em torno de 80, um pouco mais de 80% dos nossos alunos provenientes de núcleo familiar com renda per capita abaixo de R$ 800. Não obstante, as dificuldades, a UFCA avançou muito de 2013 para cá. Mais que triplicamos a área construída. Isso significa mais salas de aula, mais laboratórios, testemunho de Murilo e de Humberto, porque estavam aqui no início de tudo, lá no Pirajá. Então, mais do que triplicamos a área construída. Isso significa mais salas de aula, mais laboratórios, mais equipamentos, mais espaços administrativos e acadêmicos, sobretudo mais qualidade. Foi esse crescimento que proporcionou lançarmos nesse semestre 4 novos cursos, com previsão de mais 2 ou 3 para o próximo ano. Pelo último SISU, há a previsão de ingresso na universidade de mais de 790 novos alunos. Temos hoje 3.213 alunos na nossa universidade de 5 anos. Em passagem rápida, esses são os dados relevantes que qualificam o diploma recebido por vocês. Enfim, educação de qualidade requer investimento público e vontade política. Eu sei que o momento é de muita alegria, mas não seria possível deixar passar sem menção pela gravidade dos acontecimentos e pela denúncia que eles trazem per si. Passamos uma pausa para manifestar nossos sentimentos de profundo pesar às vítimas e familiares do massacre na escola de Suzano, por tudo que representa a morte, após um ano ainda não esclarecida, de Marielle Franco. Torna-se pertinente repetir agora palavras por mim proferidas num discurso no Instituto Federal do Ceará, de Juazeiro do Norte, nosso vizinho,
em outubro do ano passado, por ocasião de uma solenidade alusiva ao Dia do Professor. A fala que eu fazia dizia respeito à diferença que poderiam fazer os professores. E a ele eu me dirigia aos professores. Mas agora dirijo-me a vocês e estendo o fazer a diferença a todos que aqui estão presentes, pais, mestres e jovens profissionais, pelo bem do nosso país. Eu disse, continuemos incansáveis neste momento de futuro incerto, mais do que nunca resistentes, fazendo sempre toda a diferença para que nossos jovens continuem erguendo livros e não atas. Aqui encerro. Paz e bem. Antes de dar por encerrar a sessão, eu queria agradecer o cerimonial em nome da professora Irma e a todos que se envolveram, os alunos, eu sei que tem alunos envolvidos, eu anotei aqui o nome da Jaqueline Holanda, que deu muito de si para que tudo que acontecesse, desde manhã trabalhando duro, né? E também agradecer o pessoal da Becom, a Manhã, a Paula, se tem mais alguém aqui, e também agradecer o coração da Dona Irma, que é quem cuida de vocês. A colação de grau não acontece sem o trabalho da Dona Irma. Palmas, passaram de palmas para ela. Então, declaro encerrado os trabalhos de hoje. Muito obrigado e de paz. Nem quase.